muito bom que depois de um ano tão fraco pro terror como 2024, que teve ali suas pérolas, mas a grande maioria dos filmes meio que foi uma decepção, a gente acaba se deparando com um filme que ele prometeu ser bem legal, prometeu ser muito perturbador, e apesar de serem promessas muito fortes, ele não tá longe de cumprir essas promessas. E o mais legal é que ele faz isso se afastando daquela ideia de fazer um terror cheio de alegorias, de metáforas, tudo é trauma, algo pra você entender uma outra questão mais profunda. Não, é um terror que ele se assume um terror, ele abraça essa vertente assustadora e ele quer ser simplesmente, puramente, um filme de terror bem feito, que passa longe de tentar ali se engasgar com a alegoria, de tanto que ele tenta falar, e ele simplesmente faz o básico, mas ele entrega muito bem. E a gente também se depara com uma questão de um marketing muito legal que foi feito aqui, porque foi um marketing que basicamente escondeu o seu protagonista, né, o personagem ali que dá nome ao filme, o serial killer Longlegs. Ele foi escondido do marketing completamente, a gente não tinha imagens de como o Nicolas Cage se pareceria nesse papel, e o mais longe que a gente chega de ter uma experiência mais próxima desse personagem é justamente quando uma das atrizes, né, a atriz principal, a Maika Monroe, ela viu o Nicolas Cage vestido, né, caracterizado como personagem, e os batimentos dela foram ficando mais altos, ela ficou ali ansiosa, ela teve um medo, pelo menos pra mim, já foi o suficiente pra elevar muito da curiosidade que eu já tinha com esse filme. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita se for novo por aqui, já deixa um like nesse vídeo e já se inscreve no canal, e aproveita pra me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo, e bora falar hoje de Longlegs, Vínculo Mortal, filme dirigido pelo Osgood Perkins, também conhecido aí como Oz Perkins. Enquanto investiga um possível caso envolvendo um serial killer, a agente Lee Harker, interpretada pela Maika Monroe, descobre uma série de pistas perturbadoras envolvendo casos passados e se vê cada vez mais envolvida no caso Longlegs. Antes de mais nada, é interessante a gente mencionar que Longlegs, apesar de ser um filme de terror, ele também é um filme bastante criminal, ele trata ali de uma investigação, e isso é um ponto muito central na trama, ele não é uma coisa que vai direto ali para um terror, ele brinca bastante com tropos do suspense, de uma maneira que, como ele traz essa questão da investigação criminal, ele vai lembrando até outros filmes, como é o caso de Silêncio dos Inocentes, e ele até remete, por exemplo, à série Mindhunter, que foram exemplos que vieram à minha mente enquanto refletia sobre Longlegs. Então, boa parte do filme a gente tá ali acompanhando a Lee Harker, né, a gente tem essa questão com o Nicolas Cage, com a caracterização dele, com o personagem dele, esse fascínio que é crescente no decorrer do filme, mas do fato é que a gente segue mesmo a personagem da Maika Monroe por boa parte da obra. Isso vai fazendo com que a gente crie uma certa ansiedade, a gente crie um vínculo com ela, mas também uma certa ansiedade de tentar entender o que está se passando, porque tudo que é meio que entregue pra gente de informação, principalmente ali no primeiro terço do filme, são coisas muito fragmentadas, a própria personagem parece uma narradora não confiável, e isso vai criando esse suspense, vai criando essa curiosidade, e vai se tornando um vínculo que a gente estabelece com o filme, antes mesmo da gente entrar em contato, de fato, com o serial killer da vez, que é o Longlegs. É uma investigação que, apesar dela ser interessante, ela tem alguns probleminhas, principalmente porque, apesar dela ser bem boa, ela não chega a ser excelente, porque em alguns momentos parece haver algumas conveniências de roteiro, algumas coincidências, pra poder, né, direcionar o filme pra onde ele vai, até porque a gente não tá assistindo um filme ali de 3 horas de duração, então algumas coisas elas têm que andar com uma certa velocidade. Claro que o roteiro vai arranjando algumas formas de explicar isso de uma maneira interessante, como a ligação que ela vai conseguindo estabelecer ali entre os casos, a própria ideia de que talvez ela seja uma médium, mas ainda assim é possível que algumas conveniências se tornem incômodas dentro dessa experiência que ela vai prometendo ser tão perturbadora assim, e a gente tá ali meio que já de cara esperando esse grandíssimo terror, e a gente acaba se deparando com um filme que ele é um pouco mais lento e um pouco mais, digamos, subjetivo do que ele parece a princípio. Mas aí o filme ele vai ganhando muito pela curiosidade, a gente quer entender quem é esse personagem, a gente quer ver esse personagem que a gente vê, como eu falei, muito através de fragmentos, né? Na primeira cena, a gente vê ali, a gente ouve a voz, a gente vê o personagem de costas, a gente vê o personagem sem ver o rosto dele. Isso vai criando essa ansiedade da gente contemplar quem é o Longlegs de fato e por que a aparência dele se tornou algo tão relevante para o marketing. É claro que talvez a aparência dele não fosse grandes coisas se a gente não tivesse já criado essa curiosidade através do marketing, mas ela acaba se tornando interessante porque a gente tem essa figura do Nicolas Cage, que é um ator muito icônico, que é um ator muito conhecido, é um ator super versátil,
tá entregando trabalhos cada vez melhores. Nos últimos anos ele tem se destacado muito, né? Sempre legal quando a gente vai ver um filme do Nicolas Cage, porque a gente nunca sabe exatamente o que a gente vai encontrar. E aqui em Longlegs, eles usaram muito dessa imagem, desse imaginário que a gente já tem do Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage dos memes, o Nicolas Cage que a gente lembra de tantos e tantos filmes, pra poder esconder essa imagem, pra gente ficar curioso. E quando a gente, de fato, vê o Longlegs em tela, realmente dá aquele arrepio. Tanto porque a maquiagem é muito bem feita, não dá pra reconhecer o Nicolas Cage, por causa de todo o trabalho do ator, que é um grandíssimo destaque. Eu acho que talvez seja uma das melhores atuações dele. Particularmente, eu acho que é uma das melhores que eu vi, eu acho que é a minha favorita também. Porque é daquelas atuações que não é simplesmente uma questão do ator estar em tela, dele ser imponente, dele roubar a cena. O Nicolas Cage, ele tem todo um trabalho aqui, desde um trabalho muito corporal, né, a forma como ele move os braços, toda a teatralidade do personagem, mas principalmente eu acho que isso foi o que me pegou mais, o jeito como ele trabalha com a voz do personagem, seja no momento que ele tá simplesmente falando, ou seja no momento que ele parece que ele vai cantar, ele vai meio que tentar chamar essa atenção. Como eu falei, existe uma teatralidade nesse personagem que faz com que a gente fique fascinado e assustado ao mesmo tempo, o que realmente torna os poucos momentos que a gente tem ali o Nicolas Cage em tela, a gente acabe realmente tendo uma experiência que ela é perturbadora, ela é uma experiência assustadora. Eu acho que não assustadora de uma maneira tão convencional, mas ele tem alguma coisa ali, e o Oz Perkins, ele consegue filmar, ele consegue trabalhar isso em tela de uma maneira que se torna muito incômodo estar diante do Nicolas Cage, né, do Longlegs. É uma condução de personagem excelente, tanto por parte do ator quanto por parte do diretor, que vai usando isso pra abraçar o horror cada vez mais, né. O primeiro momento do filme ali é um filme que ele tá muito voltado pra investigação, mas cada vez que ele vai se aprofundando, principalmente nessa questão satanista, né, esse caráter satanista do personagem, da obra, da narrativa, ele vai tentando trabalhar essa experiência para ela se tornar o mais incômoda possível, o mais perturbadora possível. E aí ele recorre a uma montagem interessante, que novamente ressalta a curiosidade, né, esconde o rosto ali do Nicolas Cage, faz com que a gente testemunhe os outros personagens que estão interagindo com ele, de uma forma assim que a gente vê o quão incomodados esses personagens estão, mas também pela forma como ele usa, por exemplo, a mudança de aspecto da tela, né? Então em alguns momentos a gente tem um aspecto de 4x3, que é aquela tela um pouco mais fechada, de TV antiga, e faz aquele momento, né, dá uma sensação de claustrofobia, dá uma sensação que a gente tá ali preso. Então quando ele usa isso com a presença do Nicolas Cage em cena, ele vai ali acentuando todas as sensações ruins que a gente já tem normalmente com esse personagem. É um horror muito que ele vai direto ao ponto, ele não fica ali jogando com uma expectativa meio boba de você tentar entender como tudo aquilo vai representar pro trauma, sei lá, pro passado, qual é a alegoria, qual é a metáfora da vez. Não, é um terror bem simples, que acaba até se atropelando em alguns momentos. Então a gente tem um final que particularmente foi o ponto fraco pra mim, que é onde o diretor ele precisa meio que dar uma pausa pra explicar tudo que já estava quase que 100% claro para o espectador. Então ele tem um momento do filme onde ele precisa meio que parar a narrativa pra poder explicar, pra poder mastigar tudo, meio que assim, botar todo mundo na mesma página. Se tem alguém ali que tá assistindo que ainda não entendeu o que está se passando, essa pessoa vai entender depois dessa explicação, pra depois de fato direcionar um final que é até ambíguo o suficiente pra dar aquele gostinho. Então Longlegs, mesmo com isso, ele ainda consegue manter aquele sentimento perturbador e aquele horror sem muitas firulas, que funciona muito por causa do seu personagem, muito por causa das atuações, mas também porque o diretor ele parece saber muito bem o que ele queria entregar e quais as sensações que ele queria provocar. Então, para Longlegs, Vínculo Mortal, nota 9. Como eu falei no começo do vídeo, é muito bom a gente estar assistindo um filme ali, primeiro, que tem o Nicolas Cage, que é um ator cada vez mais interessante de se assistir, ele tem uma ótima fase de filmes, depois ele entrou numa fase um pouco mais duvidosa, mas agora ele tá numa outra fase muito legal, tudo que ele tá entregando, é sempre interessante de ver como ele tá atuando, como ele tá construindo os personagens dele, mas também porque é um filme de terror que ele é bem interessante, ele é bem legal, ele entrega um horror de uma maneira muito boa. Pra mim, até agora é um forte candidato a filme de terror do ano, o que apesar de não ser muito difícil, porque 2024 vem decepcionando nesse aspecto, Longlegs, ele está ali de longe como um dos meus favoritos. É um terror que tem compromisso com horror, quase ali algo parecido com o Abigail, né, que ele é um terrir, que ele é mais sem compromisso, ele tá ali pra fazer a historinha dele,
e brincar com o que ele pode brincar, né, com toda a mitologia dos vampiros, mas ao mesmo tempo o Longlegs aí consegue se sair muito melhor do que Imaculada ao trabalhar toda a questão da religião. Aqui ele vai pro lado do satanismo, mas ele consegue usar muito mais esse imaginário, né, da religião de uma forma perturbadora do que Imaculada conseguiu, por exemplo. Mas é isso, comenta aqui embaixo se você assistiu ou quais as suas expectativas para o filme. Obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.